Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua graça e a sua misericórdia nos chamou antes mesmo que houvesse mundo, antes que existisse a terra. O Senhor colocou em seu coração que nós haveríamos de vir a este mundo para sermos luz da terra, sal e luz para iluminar as nações. E assim, chegando à plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio para determinar, conscientizar a nossa vida do nosso ministério glorioso, que é fazer o Evangelho do Reino do Senhor Jesus Cristo conhecido até os confins da terra. De maneiras que conhecer essa verdade profunda de que Deus nos chamou e nos predestinou para sermos bênção aqui no planeta Terra, e saber que Deus, em sua grandeza, sendo grande como Ele é capaz de usar pessoas tão pequenas como nós. O nosso coração se alegra muito em conhecer essa verdade. E nos resta dar glória e aleluia ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que nos chamou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, usufruindo das grandezas e das maravilhas do Pai, e não somente isto, sendo testemunhas desta operação divina, que é a redenção que há em Cristo Jesus, a salvação que Ele trouxe a nós através da morte do Senhor Jesus Cristo, do seu sepultamento e de sua ressurreição, estabelecendo aqui o reino de Deus no planeta Terra, e nesse planeta Ele gera homens de novo, gera homens para o céu, para o reino de Deus, e para isso faz com que este homem que outrora perdido a imagem e semelhança de Adão, ele agora se torne a imagem e semelhança do Rei Jesus Cristo. Damos glórias a Deus por isso, e o texto que nós estamos pensando, meditando, é aqui o versículo 9 do Evangelho segundo São Mateus. E Jesus, passando ali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, seguiu. A maneira de Deus agir, de Deus tratar, olha, não foi surpresa para Jesus encontrar aquele homem Mateus. Deus sabia o endereço de Mateus, como Deus sabe o endereço de todos nós. Irmão, se lembra do capítulo 4 do Evangelho segundo São João? Diz que Jesus, chegando ali aquela fonte, aquele poço, então ele ficou ali enquanto os discípulos saíram a comprar pão na cidade, mas ele tinha que estar ali porque ele sabia o endereço de uma mulher, sabia que aquela mulher iria visitar aquele poço como fazia todos os dias. E Deus tinha um plano especial. Em vez daquela mulher levar para casa apenas a água que mata a sede do corpo, ela naquele dia levaria no coração a água
do poço da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus conhece o nosso endereço. Ele foi também na casa de Zaqueu. Zaqueu subiu a árvore para ver Jesus passando por ali, mas Jesus, olhando para cima, ele sabia que Zaqueu estava ali escondido naquela árvore. E ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus sabia que a casa de Zaqueu estava ali, bem perto, e Jesus queria entrar naquela casa. Fico maravilhado com o Senhor Jesus, porque no meio de uma multidão de homens grandes, importantes, ricos, muitas vezes nobres, ele é capaz de chamar um cobrador de imposto para ser um apóstolo dele, para servir todos os dias da vida. Mas o que nós temos que entender é que Deus só chama aquele que está pronto. Aquele que está pronto para obedecer. E essa prontidão é um trabalho do Espírito Santo, que vem mesmo no período da nossa incredulidade. Ele trabalhou em nossa vida, nos encaminhou, nos direcionou para esse encontro bendito que agora Mateus está tendo com o Senhor Jesus Cristo. Aconteceu também em minha vida e também possivelmente em sua vida, meu ouvinte, quando você achava que Deus havia se esquecido de você, ou que você estava distante de Deus, ou nem era útil para a grandiosa obra que o Senhor tem para realizar na terra. Ele chega e te convida, e te chama, e te ordena a ir. Diz: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja que maravilha do Senhor Jesus. Participamos de uma obra grandiosa em que a presença dele, do Rei Jesus Cristo, é real. Mateus estava preparado por Deus para aquele momento. É por isso que ele não questionou. É bonito quando o homem não questiona Deus. A coisa mais errada que nós podemos praticar em nossa vida é quando nós decidimos questionar o próprio Deus. Como se nós fôssemos Deus e ele fosse homem. E quantas pessoas não caem nesse erro, nesse pecado, nesse fracasso de querer questionar Deus, a maneira que ele trabalha, a maneira que ele faz, quem vai para o inferno, quem não vai para o inferno, questionar Deus em seus caminhos. É bom quando o homem está pronto, aceitou a ministração do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, e quando Jesus chega, ele está pronto para ouvir primeiro a voz do Senhor. A salvação não acontece assim mesmo. Primeiro você ouve a voz de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos diz, capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O homem precisa de ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é ouvir o próprio Deus. Ouvir a palavra de Deus é ouvir o evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo, que gera um novo homem e uma nova mulher e faz dele uma nova criação, nova criatura, faz dele um filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É necessário ter ouvidos preparados, pronto para ouvir Deus falar. E pode estar certo que nesse momento mesmo
Deus está bem perto de você para falar contigo. Aquele dia era um dia especial para Mateus. Ele saiu para o trabalho, não sabia o que poderia acontecer, não sabia que Deus e que Jesus estavam com os olhos postos nele e que naquele dia o Senhor traria revelações gloriosas para a vida dele. E assim foi o que aconteceu. Ele saiu, não esperava, mas Deus sabia e Deus estava pronto a visitá-lo. Meu ouvinte, Deus está pronto a te visitar nesta hora. Abre os seus ouvidos para o Espírito Santo, para ouvir Deus. Você que tem ouvido tantas vozes nesse planeta, nesse mundo, abre os seus olhos, os seus ouvidos para ouvir Deus falar contigo. E Mateus estava ali pronto e o Senhor pega e fala com ele e diz: segue-me. Olha que revelação, segue-me. A coisa melhor que tem na vida é ser chamado para seguir o Senhor Jesus Cristo. Nós que outrora seguimos tantos caminhos, tanta gente má, tanta gente perversa, aproveitadores, pessoas que nos escravizaram com paixões, com tudo que não prestava. E quando nós, depois de usados de várias maneiras, fomos jogados fora como lixo, porque assim é que o diabo faz. Agora não. Agora somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Somos chamados porque Ele quer usar a nossa vida, ainda que somos tão fracos, tão pequenos. Ele é poderoso para usar e nos encher da sabedoria, da unção do Espírito Santo de Deus, nos enchendo dos dons espirituais necessários para ser um pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mateus estava preparado para ser um coletor, para ser um fiscal, mas Jesus estava prestes a prepará-lo para ser um apóstolo. Você pode ter sido preparado para ser um matemático, pode ter sido preparado para ser um físico, para ser um político, seja lá o que for. Você se preparou no mundo, mas agora Jesus te chama, Ele quer te preparar para ser um pregador, para ser uma testemunha viva da grandiosidade do amor de Deus que nesse dia te alcança. E que, por certo, Ele vai ser, o Espírito Santo vai ser o seu mestre, Ele vai te ensinar coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele disse: segue-me. Olha, quando nós ouvimos a voz de Deus, segue-me, nós não temos que pensar, nós não temos que conjecturar, nós temos somente o que nós temos que fazer é obedecer. E obedecer a Deus, nós podemos obedecer tranquilamente, porque esse Deus, Ele nos conduz em pastos verdejantes e águas tranquilas e traz refrigério para a nossa alma. Quando Deus nos chama para nos abençoar. E você que quer ser abençoado, só tem uma coisa a fazer, é levantar e seguir. Foi assim que aconteceu com Mateus. A Bíblia diz, Jesus diz: segue-me. E diz, ele levantando-se. Ô meu ouvinte, talvez você esteja sentado, deitado, acomodado em qualquer lugar nesse mundo, nessa terra, mas agora é momento de levantar. Mateus levantou para uma vida diferente, para uma vida especial, uma vida que não teria mais retorno, jamais ele seria coletor, jamais ia trabalhar na empresa em que ele trabalhava, no governo que ele trabalhava, porque agora é chamado para trabalhar no governo celestial, de cujo rei é o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Mateus jamais iria voltar. Deus te chama para um caminho especial, um caminho que não tem volta, mas é um caminho de vitória, é um caminho de alegria, é um caminho de paz, é um caminho de segurança, é um caminho de gozo, é um caminho que você tem perspectiva de que
tanto o seu futuro aqui na terra, mas futuro depois que você deixar essa terra, vai ser um futuro glorioso, porque aquele que segue o Senhor Jesus Cristo, ele é chamado para vitórias e vitórias e vitórias e vitórias. Mateus levantou e o seguiu. Oh, meu ouvinte, Jesus também está falando com você nesta hora. Você não tem alternativa. Não espere mais, não demore. Levanta-te. Faz como Mateus levantou e seguiu. Levanta-te também. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Levanta-te e segue. Toma posição de mudança de vida, mudança de caminho. Permita uma conversão em sua vida. Deixa o caminho que você estava seguindo, o rumo que você estava seguindo, e segue Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é luz, e ele disse: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mateus, a partir daquela data, tornou-se um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E Deus está te chamando nesse dia para você ser um vaso de honra, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria, de poder, de vida, poder de vitória, cheio dos dons espirituais, pois o Espírito Santo vai te encher para você ter condição de glorificar o seu Rei. Levanta-te. É agora. É nesse momento. As mãos de Jesus estão estendidas para você. E Ele te ajuda. Que Deus abençoe.